sou o professor Leandro, tenho que me apresentar primeiramente, né, pessoal? Meu nome é Leandro, eu sou professor daqui da Escola Oliva, tá bom? Nós estamos aqui no estúdio da Escola Oliva, como vocês podem observar. Nós estamos desde o mês de novembro aguardando esse edital da SEDUC, do estado do Mato Grosso, tá bom? Hoje, né, que eu pude dar uma analisada, o edital saiu ontem, dia 2, e ele saiu já no final da tarde, tá? Então nem deu tempo de analisá-lo, tá? E hoje eu fiz, né? Fiz uma análise bem minuciosa desse edital. Me surpreendeu em muitas coisas que nós vamos falar com vocês aqui. Tem muita novidade nesse edital, tá? Muita novidade mesmo. Nós temos que repensar como é que a gente vai estudar para esse concurso, tá bom? Como a gente vai fazer para estudar para esse concurso, porque tem algumas coisas que saíram, né, que a gente pensava que ia ter no edital e que não tem, tá? Que não está no edital. Outras coisas que nós nunca imaginamos que iria ter, apareceu no edital, tá bom? A questão da quantidade de cargos, né? O pessoal já começou a soltar algumas, digamos que, desinformações aí, algumas fake news, algumas vãs ilusões, digamos assim, pessoal. Então, nós vamos falar sobre isso aqui e vou passar para vocês direitinho. Vocês estão visualizando aí na tela os slides que nós vamos colocar para vocês aqui. Tá? Então, nós vamos falar aqui sobre as principais informações desse concurso, as principais informações desse edital que nós conseguimos separar aqui na Escola Oliva para vocês. Tá bom? Então, nós teremos aí um concurso para 1.500 cargos, tá? Mais a formação do cadastro de reserva. Aqui eu já tenho que pontuar para vocês. Hoje de manhã, nos grupos da Escola Oliva aqui, já estava aquele negócio que vai cobrar tanto para fazer um concurso, mas é só para cadastro de reserva. Gente, pelo amor de Deus, está descrito no edital, né? 1.500 cargos mais cadastro de reserva. Não é só para cadastro de reserva, não, tá bom? É 1.500 vagas mais o cadastro de reserva. O que é esse cadastro de reserva, professor Leandro? O cadastro de reserva, gente, é para que, se surgirem mais vagas no decorrer da validade do edital, da validade do concurso, da validade da homologação do concurso, tá? Pode-se usar desta lista do cadastro de reserva para chamar, para nomear as pessoas, né, caso surjam essas vagas novas aí, tá? Ah, professor Leandro, eu achei muito pouca vaga, tá? Eu achei muito poucas vagas e tal. Olha, primeira coisa que nós temos que falar com vocês aqui, esse concurso está sendo feito somente para o cargo de professor, tá bom? Prestem bastante atenção aqui. Já tem gente colocando aí que uma deputada fez um requerimento. Cara, super válido, super bacana. Também entendemos, né? Nós aqui também entendemos que deveria ter colocado para outros cargos que fazem parte das carreiras da Secretaria de Educação do Mato Grosso. Só que não foi feito. E o pessoal, às vezes, está criando essa ilusão de que isso vai acontecer. Nesse edital não vai acontecer. E eu explico para vocês o porquê. Olha, a banca Fundação Getúlio Vargas, ela assinou um contrato, ela venceu uma licitação para fazer um concurso para os cargos de professor, tá? Para os cargos de professor e para 1.500 cargos de professor. Não pode colocar mais nada dentro desse edital, porque a banca Getúlio Vargas não foi contratada para mais coisa, foi contratada para isso. Se for colocar mais cargos, sim, tem que fazer um novo processo de licitação, licitar uma outra banca, ou que seja a Fundação Getúlio Vargas também, colocar o número de cargos, valor, né, que o Estado, né, a Secretaria de Educação paga para a banca que vai fazer o concurso. Então, é um outro processo que começa do zero. Não pode colocar vagas nesse edital mais. Tá? Pelo menos eu nunca vi isso na minha vida. Se acontecer, eu vou ficar perplexo. Tá bom? Então, as vagas são para 1.500 vagas para o cargo de professor. Não vai ter para outro, vai ter para pedagogo, vai ter professor de língua portuguesa, matemática, geografia, história, química, filosofia, sociologia, todos, né, para esses conteúdos dos cargos de professor. Ok, pessoal? Isso aí tem que ficar bem claro. A primeira coisa que nós temos que falar aqui é isso. Fica bem claro para vocês que o cargo o concurso é somente para os cargos de professor. Ok? Validade, isso aqui não precisa de colocar, colocou lá que é validade de 6 meses, prorrogar por igual período, isso aqui é a validade do edital, tá? Que pode ser prorrogado, mas até então não, tá bom? E vocês estão vendo aqui, já vou usar a minha caneta aqui, ó, para mostrar para vocês.
aqui, ó, que é para professor da educação básica, do ensino fundamental, né, do ensino fundamental 2, que no caso são as séries finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e para professores do ensino médio, ok? Então, não vai ter para professor das séries iniciais do ensino fundamental, só para séries finais do ensino fundamental e para professores do ensino médio, tá bom? Essas 1.500 vagas estão focadas nisso aí. Deixa-me ver o que mais aqui, ó lá. Aqui eu queria chamar a atenção. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá ok? Tudo certo. Tudo certo. Ok, vamos embora lá. Prestem bastante atenção nisso aqui, porque a prova, tá? Ela tem etapas, tá, da prova. Tem a prova objetiva, que ela é de caráter eliminatório e classificatório. Tem a prova discursiva. Isso aí, pessoal, vocês vão ter que estudar muito aqui com a Escola Oliva, tá? Com a professora Cimeia, para aprenderem a fazer, né? Aqueles que têm dificuldade, né? Os que já têm um certo domínio para relembrar também, tá? Essa questão dessa etapa da prova, que é a prova do concurso, perdão, que é a prova discursiva, tá bom? É como se fosse uma redação. O tema será lançado para vocês lá na hora da prova. Vocês só ficarão sabendo do tema, do que vai ser a prova discursiva, lá na hora que vocês abrirem o caderno de prova, ok? É por isso que tem que estudar. Por quê? Porque essa etapa ela é classificatória e eliminatória. Ela pode colocar você dentro dos números, né, do número de vagas, né, numa classificação muito boa, como também pode te eliminar do concurso. Nós vamos falar sobre isso aqui lá na frente, tá? Essa a prova prática também, que é conforme o componente, tá bom? Aqui no edital não falou se ela é classificatória, se é eliminatória, não falou. A avaliação de títulos, que isso aí eu sei que é só classificatório, não elimina. Título pode te classificar melhor, mas se você não tiver título, você não vai ser eliminado do concurso. Perícia médica, né? E a questão da heteroidentificação para os candidatos negros, ok? Outra coisa que já é realidade no nosso país é a cota de 10% para pessoas com deficiência nos concursos, tá? E agora 20% para os negros e pardos, digamos assim, ok? Isso aí já é realidade, né? É uma lei que foi votada, se não me engano, no final do ano passado, mas que já foi sancionada e agora todos os concursos têm a questão do PCD, pessoa com deficiência, e também da cota dos negros nos concursos públicos, ok? As inscrições aqui é muito importante, tá? Muito, 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 muito importante. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril, tá? Prestem bastante atenção. Hoje é quinta-feira, 3 de abril. Nós temos 2 meses, apenas 2 meses e meio, tá? Para limpar esse edital e fazer a prova no dia 22/6, é em junho. Muito apertado, prazo muito apertado. Apenas 2 meses e meio da publicação do edital, que foi ontem, tá? Até o dia da prova, tá bom? Então, quem tiver aí que já começou a estudar, vai ter que intensificar. Quem não começou, você já está muito para trás, tá? Está bem para trás mesmo. É muito importante que você comece a estudar imediatamente, porque o edital ele é extenso, tá bom? O edital ele é extenso. Tem uma novidade boa, que é a parte boa que eu entendi, assim, que eu nunca tinha visto, tá? Em concursos da educação, mas que aconteceu nesse edital, que é a questão de não ter prova, não vai ser cobrado nessa prova, nem língua portuguesa, nem matemática, nem raciocínio lógico. Isso, de fato, me surpreendeu, porque um concurso da área da educação é a primeira vez que eu vejo um concurso da área da educação que não cobre, tá? Não tem a prova de língua portuguesa, que não tem o conteúdo de língua portuguesa, e tampouco, tá? O de raciocínio lógico ou matemática. Para muitas pessoas, isso aí é um alívio, tá? Para muitas pessoas, isso é um alívio. Porque muita gente na área, né, das licenciaturas que tem dificuldade, tem um certo trauma com matemática. Tem pessoas que têm dificuldade com a gramática, tá? Então, não vai ser cobrado isso no concurso. Já livrou língua portuguesa e matemática. Isso aí já livrou vocês. Claro que entraram outros, tá? Entraram outros componentes, outras etapas também da prova, para, né, que vai meio que equilibrar o jogo aí, tá? Mas língua portuguesa e matemática não serão cobrados nesse concurso.
Claro, a língua portuguesa será cobrada, né, na redação, digamos assim, na prova discursiva. Tá bom? Você vai ter que saber aprender, fazer coerência, coesão. Isso aí é com a professora Sibela, lá, né, do conteúdo de língua portuguesa, ela que vai trabalhar com vocês isso aí. Tá bom? Então, quem não começou, já chega para a Escola Oliva, já vem para cá, chama a Fernanda, chama a gente no WhatsApp, porque nós, né, já começou, né? Já desde do mês de janeiro, do mês de dezembro, que nós estamos estudando para esse concurso, tá bom? E agora nós vamos intensificar com aulas ao vivo, com simulados, muito simulados na plataforma que nós vamos fazer. Vamos pegar, destrinchar todo o edital e entregar para vocês, tá bom? Só se não quiser mesmo, porque se quiser estudar aqui na Escola Livre, vocês vão ter muito conteúdo para fazer isso aí. Beleza? Então, a prova, né? As inscrições já começam semana que vem, no dia 10, tá bom? As inscrições já começam semana que vem, no dia 10, vão até o dia 8 do 5, tá bom? Vai cair um mês, digamos assim, do período de inscrições, tá? Dia 22 do 6, anotem aí na agenda suas, coloquem um lembrete no telefone celular, porque dia 22 do 6 acontecerá a prova. Apenas 2 meses e meio para a prova. O edital já está rodando, já está valendo, já está correndo o prazo. Ok, pessoal? Então, ativem-se para isso aí. Olha lá o que nós teremos na prova objetiva. Nós teremos um total de 50 questões, tá? Cada questão valerá 2 pontos, digamos assim. O módulo 1, que são os conhecimentos gerais, tá? O módulo 2, que serão os conhecimentos específicos. Lembrem-se que vocês, tá? Não podem tirar menos de 50% das questões do módulo 1 e do módulo 2, e também não pode somar, se vocês zerarem, tá? Se vocês zerarem qualquer um desses módulos, vocês também vão acabar sendo desclassificados do concurso, ok? Então, a nota de corte aí para você não ser desclassificado do concurso, você tem que ter no mínimo 50% da somatória e não pode zerar mais nenhum, tá? Não pode zerar nenhum. Você tem que ter no mínimo 50 dos 100 pontos que serão distribuídos e não pode zerar nenhum dos módulos, senão também você acaba sendo desclassificado do concurso. Isso é muito importante para você traçar uma estratégia, para você ver como é que você vai lidar com a questão da prova em si, né, da hora que você estiver lá para fazer o concurso, para fazer a prova, você tem que atinar estrategicamente, porque você não pode zerar e você tem que tirar mais de 50 pontos nessa prova, senão você será desclassificado. Isso aí é a nota de corte para você se classificar no concurso. Primeira coisa que você tem que estudar e tem que criar, mentalizar, bolar uma estratégia para que você tenha no mínimo 50% dos pontos, tá? No mínimo 50 pontos. Serão 100 pontos, você tem que ter no mínimo 50, porque senão, aí sim, você fica desclassificado. É como se você não tivesse nem feito o concurso, tá ok? Então, vamos em frente. A prova discursiva, que serão duas situações problema baseadas em casos escolares, tá? A prova discursiva, como eu falei com vocês, a redação, digamos assim, é a mesma coisa, tá bom? Ela é classificatória e eliminatória, tá? Então, cada questão vai valer 50 pontos. Você tem que tirar pelo menos, não pode zerar nenhuma das questões, você tem que tirar pelo menos 50%, né? A metade, para que você não seja desclassificado, porque essa etapa, né, a prova discursiva, ela também é eliminatória. Então, do mesmo jeito que ela é na prova objetiva, aqui na prova discursiva, nós também teremos esse entrave, digamos assim, tá? Essa peculiaridade, porque você não pode tirar menos de 50 pontos em cada uma das questões da prova discursiva, né? Não pode zerar e não pode perder menos de 50 pontos também, você acaba desclassificado. Então tem que estudar mesmo, pessoal, tem que estudar mesmo. Você sabe, todo mundo sabe, que a banca Fundação Getúlio Vargas é uma banca muito, 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 muito criteriosa, tá? Muito criteriosa, né? O concurso que teve em Minas Gerais, que foi a banca Fundação Getúlio Vargas que fez em 2023, tudo bem que foi uma prova atípica, mas assim, para vocês terem ideia, de 350 mil candidatos inscritos, apenas 6 mil candidatos passaram, tá? De 350 mil candidatos inscritos, somente 6 mil passaram. É uma prova que tende, não tem como você jogar na loteria e passar nesse concurso, tá? Não tem como. A banca Fundação Getúlio Vargas, ela elimina quem não estudou.
de cara, ela elimina mesmo, isso é uma característica da banca, lembrando que a Banca Fundação Getúlio Vargas é a banca mais tradicional que existe no nosso país. É uma instituição que está aí desde 1945, 46, tá? A banca mais antiga, a mais tarimbada, né? A banca que tem maior renome, digamos assim, no nosso país é a Banca Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, ela é uma banca muito criteriosa, tá? Ela elimina, né, quem não estudou. Não tem aquele negócio de você chegar lá e fazer de qualquer jeito, jogar na loteria, digamos assim, e passar nesse concurso, não. Tem que estudar, tá bom? Tem que estudar. Né? O número de vagas já teve meio que elevado, 1.500 vagas somente para os cargos de professor, claro, mas também o último concurso que teve, se não me engano, no Mato Grosso, foi no 2017, 2018. Então, muita gente vai tentar esse concurso, tá? Muita gente, previsão de inscritos aí para esse concurso aí no Mato Grosso, aproximadamente 180 a 200 mil pessoas concorrendo a essas 1.500 vagas, tá bom? Então, não tem jeito, tem que estudar para você passar dentro do número de vagas e passar bem classificado no número de vagas, você vai ter que estudar bastante. Gente, concurso público não tem mistério, não. Não tem segredo, tá? Não tem malabarismo, é preto no branco, tá? Para você passar no concurso, você tem que estudar. Tem que estudar, mas estudar de verdade. Criem a rotina suas de estudo, criem a objetividade suas, a rotina. Eu tenho que estudar pelo menos 1 hora, 2 horas por dia. Eu vou ficar aqui porque eu tenho que assistir. Tal hora tem a aula ao vivo do professor Leandro. Tal hora vai ter a aula ao vivo com o professor Dr. Álvaro. Tá? Tal hora vai ter a aula com a professora Cimeia. Se eu não der conta de assistir ao vivo, você pode assistir depois, né? Porque a aula fica gravada, fica na plataforma, você assiste depois. Mas tem que criar esse hábito de estudar. No mínimo 1 hora por dia. Estou colocando 1 hora aqui, mas se fosse eu estudaria pelo menos umas 4. Eu chegava de serviço há um tempo, você tem que se estruturar, porque o edital é muito extenso. Tá? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Mas tem que estudar, não tem jeito. Criem a rotina, dediquem-se, porque esse concurso vai ser muito concorrido, vai dar um número de candidatos por vaga, tende a ser muito alto. Então, atinem-se, porque vai ser necessário, tá bom? Vamos embora? Olha aí o conteúdo do módulo 1. Coloquei aí só para exemplificar para vocês, legislação educacional. Vocês terão aula comigo, tá, de legislação educacional. Na nossa plataforma já tem muito conteúdo, já tem muita aula lá. Exemplo, lá já tem a aula da Constituição de 88, né, da Constituição Federal, da nossa Carta Magna. Nós já temos aula de LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a 9394 de 1996. Já temos aula do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, da Lei 8069 de 1990. Já tem aula da Base Nacional Comum Curricular, tá? Já tem diretrizes curriculares, Plano Nacional de Educação, vamos subir o Plano Estadual de Educação, são muitas legislações, tá? São muitas legislações que a gente vai ter que estudar com vocês aí. A questão também, isso aqui é novidade, ética e filosofia da educação, tá? Tirou língua portuguesa, tirou matemática, mas colocou a questão de ética e filosofia da educação. Vocês vão ter que atinar para isso aqui, gente. Vai ter que atinar para isso aqui. Se você gosta, se você não gosta, não adianta. Isso aqui vai ser cobrado, tá? Isso aqui vai ser cobrado no concurso. Não tem jeito. É aqui que vocês vão ter que tirar a diferença, tá bom? Quem puder mais, quem estudar mais, vai chorar menos, tá bom? Outra coisa que aí é novidade também, saberes digitais docentes. As novas tecnologias de comunicação e informação, o telefone celular que foi vetado em sala de aula, as inteligências artificiais, a ética no uso, tá, dessas novas tecnologias, o para quê, o porquê, o como, quando, onde, quem vai utilizar, como que o professor emprega isso dentro da sala de aula. Tem gente que tem dificuldade. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com novas tecnologias, tá? Mas nós estamos aqui para estudar. Quem quiser passar no concurso vai ter que dominar isso aí, tá bom? E também a questão de história e geografia do estado do Mato Grosso, isso aqui é padrão, já acontece, né? Teve no concurso de Sinop, por exemplo, já teve isso aqui de história e geografia, né? Do estado, ou então da cidade, enfim. Isso aí também é muito cobrado pela Banca Fundação Getúlio Vargas, né? De acordo com cada cidade, com cada estado para qual ela aplique as provas do concurso, ok? Então, saiu matemática e língua portuguesa, ficou a questão discursiva da redação e
tá? Foram introduzidos aí a ética e filosofia da educação e saberes digitais docentes. Ética e filosofia da educação, por exemplo, muita gente vai ter dificuldade, tá? Teve isso lá na graduação? Teve, mas não me lembro mais como é que era. Tá? Os saberes digitais docentes, isso aí pode ser que vocês nem nunca estudaram na graduação também. Vai ter que estudar agora, ok? Então, isso aqui faz parte, é assim que funciona, tá? É assim, o edital, ele tem, como se dizer, como pudesse dizer, ele tem poder, ele tem força de lei, tá? Nós podemos questionar o edital, mas não na instância administrativa, digamos assim, porque a banca tem prerrogativas, né, legais para fazê-lo, tá? Porém, aí, se for judicialmente, já são outros 500. Mas o que está no edital é o que está no mundo, tá? O que está nos autos está no mundo, o que está no edital está valendo, ok? Concordando ou não concordando, essa é a realidade, ok? Vamos embora. Agora eu coloquei aqui, só para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui um conteúdo de língua portuguesa, por exemplo, tá? O que, que vai cobrar? Aí já é a parte específica. Tá bom, pessoal? Aí já é a parte específica, tá? Que aí nós vamos conversar com vocês para qual cargo que vocês vão fazer, se a gente vai conseguir ofertar para vocês esse conteúdo específico, aí nós vamos ter que trocar ideia. Para mim, seria tranquilo, tá? Por exemplo, letramento e alfabetização. Não precisa nem ser professor de língua portuguesa para saber sobre letramento e alfabetização, né, gente? Não precisa, tá? Se você for pedagogo, se você for licenciado, se você tiver qualquer licenciatura, a gente já começa a ter noção na própria graduação, nas aulas de didática, tá? Falando sobre letramento e alfabetização. O que é letramento e o que é alfabetização, que são coisas distintas, parecidas, mas distintas, tá? Leitura e produção textual e multiletramentos, olha a questão do letramento de novo, linguagem, análise linguística, variação, ensino da língua para a diversidade, literatura produzida no Mato Grosso, enfim, esse aí é o conteúdo específico. Também tem o de matemática, também tem o de arte, também tem o de história, também tem o de geografia. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui é a questão salarial, tá? 3.600, alguma coisa assim, para um cargo, tem cargos, gente, que vai ser de 20 horas e tem cargos que serão de 40 horas. Geografia, educação física, por exemplo, são cargos de 40 horas. E o salário é mais de 7 mil reais, 7 mil uns quebrados. O de 20 horas é 3.600, se não me engano. Tá? 3.500, 3.600, 3.700, tá mais ou menos nessa faixa aí. Tá bom? Então, tem gente que vai tentar um concurso para trabalhar 40 horas semanais. E tem gente que vai tentar o concurso para determinados cargos, determinados conteúdos, que serão de 20 horas. Tá? Aí o salário varia. Aí eles colocam lá até o salário final, 17 mil reais. Mas isso aí é quando você tiver promoção, progressão na carreira, que nós vamos estudar também a lei de planos de carreira, o estatuto do magistério do estado do Mato Grosso, tudo direitinho, então estudar com vocês aqui. É o que vai ser na aula de legislação, que será comigo, tá bom, pessoal? Atinem-se para isso aí. Passemos. Aqui eu falei com vocês, 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para os candidatos negros. Tá? Dicas finais, o que eu falei com vocês? Né? Focar nos estudos, treinar as discursivas, treinar a questão discursiva, estudar com a professora Cimeia. Ela vai destrinchar isso aí para vocês, vai falar com vocês sobre a questão discursiva, como você estruturar, como você se comportar, né? Começar desenvolvimento, né? Desenvolver uma questão discursiva baseado naquilo que vai ser tema lá. Né? Ela vai falar tudo. Se você fugir do tema, você vai ser desclassificado do concurso, vai zerar. Se você escrever algo que não seja aceitável dentro da educação, por exemplo, vou falar assim, aluno que atenta na sala de aula tem que apanhar. Você vai ser desclassificado também, porque isso não cabe mais no contexto da educação e você é desclassificado. Tá? Então, esses detalhes da discursiva lá, a professora Simé vai trabalhar com vocês. Prestem bastante atenção. As questões discursivas, as redações, digamos assim, elas são calcanhar de Aquiles. Tá? Por isso que eu coloquei como dicas finais aqui para vocês, porque é um calcanhar de Aquiles, pode te salvar, te colocar num lugar muito bom da classificação do concurso, como também pode arruinar a sua prova. Tá? Pode te desclassificar. Então, isso aqui é um ponto muito sensível que vocês têm que atinar, gente, pelo amor de Deus. Tá? Treinem com a professora Simec na Escola Oliva, dá tempo de vocês fazerem. A professora Simec, puxa vida, meu Deus,
ela é uma sumidade nessa parte de redação e de discursiva, tá? Então, caprichem, estudem, porque isso aqui pode colocar vocês numa situação muito boa, mas também pode arruinar com a prova suas, tá? Se vocês tiverem aí essa questão de documentos, de sites, isso tudo a gente vai disponibilizar para vocês aqui, tá? Os links, às vezes a gente vai fazer uma apostila, os simulados, tá? Meu Deus, o que a última fala aí, ó, organize seu tempo até a prova. O planejamento é essencial. Se vocês têm que se planejar, tá? Quem quiser passar nesse concurso de verdade, se você estiver aí do outro lado e estiver assistindo agora, se você quiser passar nesse concurso de verdade, você tem que estudar. Quando eu passei no meu concurso aqui, só tinha uma vaga, tá? Eu tinha 23 anos de idade. Eu trabalhei 18 anos no serviço público, tá? Como inspetor escolar. Eu só tinha 23 anos de idade. Naquela época não existia essa facilidade de videoaula, né, do online. Era tudo apostila, tá? E seja o que Deus quiser. Caramba, eu estudava por 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia. Eu acordava estudando, né? Da cama mesmo eu já levantava, já sentava na mesa, já começava a estudar. E dormia, só virava também dormir. Esse eu fiz porque o prazo foi muito apertado a minha época lá, e foi tipo esse prazo seus aqui, que é muito apertado do dia do edital até o dia da prova. O edital meu saiu no final de novembro, a prova foi dia 21 de janeiro, né? E nós estamos agora dia 3 de abril e a prova dia 22 de junho. 2 meses e 20 dias, 2 meses e 15 dias aí, tá? Para vocês estudarem. Então, tem que caprichar, tem que fazer acontecer. Beleza? Eu acho que é só isso mesmo. Pronto, fechamos. Alguém, ou nada, no chat alguém perguntou, nada? Tem alguma pergunta aí para o professor Leandro? Professor, só teve um comentário aqui que ninguém ainda está estudando, pelo contrário, né? Muitas pessoas estudando. Nós temos, pessoal, um plantão tira dúvidas, então o professor Leandro ele já está respondendo o pessoal, tá? Sim, sim, sim. Nossa plataforma está lá, lá agora, nesse exato momento, lá tem língua portuguesa, tem lógico matemático, né? Raciocínio lógico matemático, tá? Matemática, mas nós vamos adaptar como eu falei com vocês, o edital é uma caixinha de surpresa, né? O edital é uma caixinha de surpresa. Como assim não ter matemática e não ter língua portuguesa? Mas como assim também ter saberes digitais, né, e ética e filosofia da educação? Nós vamos ter que readaptar. O importante é que nós garantimos a entrega desse conteúdo para vocês, tá? Isso aí nós garantimos a entrega para vocês. Quem já, inclusive, né, Nanda? Puxa vida, nós temos mais de 300 alunos que já estão fazendo esse curso aqui conosco, tá? Já tem mais de 300 alunos. Desde o mês de janeiro, esses alunos já estão conosco aqui, já estão estudando, todo mundo ansioso, esperando esse edital, e fala que vai sair, falou que era em março, não saiu em março, saiu agora em abril. Eu acho que não soltaram antes de ontem, porque era o dia da mentira e ia dar confusão. Aí acabaram soltando ontem, né? Mas, enfim, agora é realidade. O edital está aí, a prova vai acontecer no dia 22, tá? No dia 22/6, no dia 22 de junho. Até lá, gente, quem adquirir esse curso aqui, ele vai ter acesso ilimitado e irrestrito até o dia da prova, tá? E no dia da prova, quando tiver a prova, nós vamos fazer correção da prova com vocês, vamos tirar dúvidas suas, vamos fazer um acompanhamento, tá? Quem está estudando conosco aqui, o pessoal está adorando, está comentando, está deixando registrado lá nos comentários da plataforma, né? A nossa plataforma é Eduz, você pode acessar tanto do telefone, quanto do tablet, quanto do notebook, do computador, desde que tenha internet, e você vai ter acesso ilimitado até o dia da prova. Vamos sapecar muito mesmo, vamos trabalhar muito com vocês, simulados, tá? Simulados. Vocês vão treinar, treinar, treinar incessantemente, incansavelmente até o dia da prova. Quando você treino duro, gente, é jogo fácil, tá? Quem treina muito, a luta fica mais suave. Então, agora de suar mesmo, de lutar, é agora, porque se vocês fazem o simulado, por exemplo, agora você pode errar no simulado. Tudo bem você errar no simulado agora, para você não errar na hora da prova, que é o importante. Ok? Foi você que levantou a mão, Fernanda? Ana Angélica perguntou sobre o número de questões e comentou sobre 50%. Não, os 50% é que eu falei. Não pode tirar menos de 50%, nada. Não pode tirar menos de 50%, porque menos de 50% você é desclassificado. Tá? Menos de 50% das questões, né, dos 100 pontos distribuídos lá, você vai ser desclassificado. Os 50% aí, gente, é a nota de corte. Se você tirar menos que isso, você nem classificado no concurso fica. Quiçá no número de vagas, né?
o número de vagas vai ter que tirar aí 70%, 80% para você, né, digamos assim, meio que disputar essas vagas aí, ou então ficar bem posicionado no cadastro de reserva. Mas menos de 50%, sua prova, né, digamos assim, que a sua, se você tirar menos de 50% na prova objetiva, sua redação nem é conferida, sua prova discursiva nem é conferida, tá bom? Seu nome é excluído do concurso, ok? Mais nada. Professor, por enquanto aqui não, mas eu recebi antes. Salvo engano, professor, foi Belo Horizonte que nós tivemos o curso com questões discursivas, né? E aí o pessoal Sim. comentou a respeito disso, e porque as aulas serão importantíssimas, porque durante essas aulas pode ser um tema de legislação, pode ser uma outra. Sabe o que aconteceu, pessoal? Na prova de Belo Horizonte, por exemplo, foi a Fundação Getúlio Vargas. Nós fizemos um concurso para o Estado de Minas Gerais, né? Secretaria de Educação de Minas Gerais. Fizemos o concurso da cidade de Belo Horizonte. Teve também o de Contagem, todos da Fundação Getúlio Vargas, tá? E o pessoal, por exemplo, que fez o concurso de Minas Gerais, falou assim, que tinha redação mesmo, falou assim, graças a Deus que eu achei a Escola Oliva, porque senão eu ia zerar. E eu fui bem na redação, porque a Escola Oliva me ajudou demais, eu não estava me lembrando mais como é que era a redação, como é que fazia, enfim, deu certo. O de Belo Horizonte foi de questões discursivas também, duas questões discursivas, tal qual esse aqui. Mesma coisa, mesma coisa. Muita gente, acreditem, muita gente foi eliminada do concurso por causa das questões discursivas, tá? Graças a Deus, isso aí é uma questão que nós nos garantimos porque a professora Cimeia está aqui, tá? Então, é bola de segurança. Quem quiser estudar, pode ficar tranquilo que com a professora Cimeia vocês vão aprender, meu. É isso. Gente, então, vou me despedindo de vocês, tá? Muito obrigado mesmo por quem esteve aqui. Chame a gente no WhatsApp, visite o nosso Instagram, tá bom? A Escola Oliva Oficial lá no Instagram. Chamem a gente no WhatsApp, no YouTube. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Acessem lá, comentem, compartilhem com seus colegas, com quem você sabe que vai fazer o concurso também. Tem no edital, porque não dá para falar aqui, mas no edital nós vimos aí que onde serão aplicadas as provas, né? Eu acho que umas 40 cidades, uns 30 cidades, 40 cidades no estado do Mato Grosso, o estado é enorme, né? E também a questão de vagas. Tá tudo descrito lá, porque as vagas estão por cidade, galera. Tá? As vagas estão por cidade. Tá? Não é por DRS, é por cidades. Tá bom? De dentro das DRS. Aí vocês têm que analisar isso aí, vocês têm que ver para onde vocês vão fazer a prova, se vai ter a vaga para o seu cargo lá, ou se é somente formação do cadastro de reserva. Ok? Chamem a gente no WhatsApp, Fernanda está aí, nós estaremos aqui na Escola Oliva e nós vamos de mãozinha dadas com vocês aqui, ó, um com o outro, até o dia 22/6. Tá bom? Segura na minha mão aqui que nós vamos atravessar, vamos encarar esse desafio juntos aí, beleza? Ninguém solta a mão de ninguém. Beleza, pessoal? Deus abençoe. Hashtag bora estudar, que eu quero vocês lá na sala de aula. É lá que nós vamos desenrolar, beleza? Um grande abraço e até lá. Tamo junto. Hashtag bora estudar. Valeu, pessoas.